Bom dia, vamos a mais um estudo do livro Segredos e Mistérios da Alma. E hoje, página 90, ainda estamos no quarto capítulo deste livro. E a mensagem de hoje é negar a si mesma. É uma das coisas mais difíceis de se fazer nesta vida. É o que nós vamos falar hoje. Negar as suas vontades, negar o seu eu, negar o seu querer, negar tudo que você deseja. É muito difícil. Vamos aprender com o Senhor Jesus. Curve aí a sua cabeça, vamos fazer uma oração, pedindo a Deus direção para esse estudo. Nosso Deus, agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui para ouvir a Tua voz. Se o Senhor nos trouxe até esta mensagem, é porque o Senhor quer falar conosco, meu Pai. Então, abra o nosso entendimento e nos ensine como te servir da maneira em que venhamos ter os benefícios que constam na sua palavra. Fale conosco neste dia para que possamos ter direção de que atitude tomar em nome do Senhor Jesus. A mensagem, página 91, negar a si mesmo. Quando perguntamos às multidões quem deseja ser salvo, é unissonora a resposta positiva. Contudo, pouquíssimas pessoas que estão dispostas a renunciar a si mesma em troca da vida eterna. O caminho que conduz à salvação da alma é estreito, a porta é apertada. Por isso, a maioria descarta a salvação, optando pelo caminho largo e espaçoso, por onde passa sem ter que mudar a sua maneira de ser ou de viver. O Senhor Jesus nunca prometeu uma vida fácil aos seus seguidores, mas alertou quanto ao sacrifício constante que eles deveriam estar dispostos a fazer pelo reino de Deus. Ao falar das dificuldades, ele afasta os emotivos, os covardes, pois, ao calor das emoções, as pessoas tomam decisões que não se mantêm por muito tempo. Quantos são aqueles que estão na igreja, mas por causa da emoção, do calor do momento, aceita, toma uma atitude e depois volta atrás à atitude que tomou. Na ocasião dos milagres, com a multiplicação dos pães e peixes, a multidão que seguia o Senhor Jesus mostrava-se quebrantada, disposta-lhes a servir. Contudo, sabemos que milagre não produz conversão genuína. Milagre não produz conversão. E nós temos muitas pessoas dentro das igrejas que estão por causa de um milagre que recebeu, uma bênção que recebeu na família, uma cura, uma libertação, e essa pessoa, ela se faz presente ao nosso meio, mas contrariada, contradizendo tudo o que é ensinado no altar. No Salmo 78, por isso a palavra do Senhor Jesus são extremamente honesta e testa a fé daqueles que dizem crer. A cruz, a renúncia, não foi somente para ele, mas para todos aqueles que desejam segui-lo. Veja o que está escrito em Marcos, capítulo 8, versos 34 e 35. E chamando a multidão a si, com os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Marcos 8, 34. O primeiro passo para ir após o Senhor Jesus e salvar a vida é negar a si mesmo. É algo que contraria o coração egocêntrico de quem deseja ter a vontade atendida. A sociedade atual aplaude aqueles que fazem tudo o que sente vontade de fazer e não nega coisa alguma ao seu coração. É justamente o oposto dos ensinamentos bíblicos que diz: negue-se a si mesma. Isso implica sacrifício do nosso eu,
sacrifício dos nossos sonhos, sacrifício dos nossos planos para fazer o que o Senhor Jesus faria se estivesse em nosso lugar. Negar, negar, negar e negar, né? É isso aí, sacrifício é a cruz. O Senhor Jesus disse que nós temos uma cruz a carregar. E essa cruz é interessante. Eu vou até abrir aqui um parênteses. Deixa eu ver aqui onde eu parei, para mim depois voltar aqui onde eu parei. Está no livro de Marcos, no capítulo 15, no versos 21. Preste atenção nessa passagem, que ela é um versículo só que tem uma grande importância em nossas vidas. Olha que legal. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e Rufo, que ali passava, vindo do campo, que levasse a sua cruz. Então veja só, se o Senhor Jesus tivesse levado a cruz daqui até aqui, até a crucificação, nenhum de nós teríamos problema nessa vida. Todo ser humano não ia ter doença, não ia ter perseguição, não ia ter luta, não ia ter dificuldade, não ia ter nada, absolutamente problema nenhum. É como se nós voltássemos lá para o Jardim do Éden. Exatamente isso que eu estou dizendo para você. É o que eu entendo desse versículo. Esse homem estava vindo do trabalho. Ele não tinha nada a ver com a crucificação de Jesus. Ele não tinha nada a ver com aquilo que estava acontecendo ali naquele momento. E de repente pegaram esse chefe de família e colocaram sobre ele uma cruz que ele nem sabia por que estava carregando essa cruz. Esse pedacinho que Simão carregou é o pedaço que cabe a mim e é o pedaço que cabe a você dos problemas. Não é interessante? Porque se Jesus levasse a cruz de lá da onde ele pegou até o Monte Gólgota e fosse ali crucificado, ele teria levado tudo sobre ele. Mas ficou um pouco sobre esse chefe de família, que não tinha nada a ver com aquela história. Esses são os problemas que nós vivemos nos dias atuais. Por isso que o Senhor Jesus, para cumprir aquela palavra que ele disse, tome a sua cruz, aqui, ó. Eu vou ler novamente. Marcos 15, 21. E constrangeram certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e Rufo, que por ali passava, vindo do trabalho, que levasse a sua cruz. Para cumprir aquela palavra. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não é interessante? Esse versículo eu achei muito bacana. Muito interessante esse versículo. Voltando ao nosso estudo. Isso implica sacrificar o nosso eu, sacrificar o nosso sonho, sacrificar os nossos planos para fazer o que o Senhor Jesus faria se estivesse em nosso lugar. Não são todos os que conseguem dizer não a si mesmo e assim obedecer a palavra de Deus. Porém, essa é uma atitude essencial para quem deseja ter a sua alma salva. Você quer salvar a sua alma? Então comece a dizer não a você. Segundo passo, carregar a cruz. Isso não quer dizer literalmente carregar o madeiro sobre as costas, porque já foi feito, tá? Nem carregar um crucifixo no pescoço, como os religiosos costumam fazer. A cruz simbolizava alto grau de sacrifício, e todos que carregavam a cruz ali eram amaldiçoados. Amaldiçoados. A família não ia para a crucificação, a família não ia. Amigos não iam, ia só os soldados que era o que levava a pessoa amaldiçoada ao sacrifício. Ninguém ia para essa cerimônia. E depois que eles morriam, eles não eram sepultados, eles eram jogados num vale para as aves do céu comer o corpo deles. Nem sepultamento tinha os crucificados. O Senhor Jesus foi uma exceção entre todos os crucificados da época. E José de Arimateia pediu o corpo dele, porque eles alegavam que se ele fosse jogado lá no vale, os discípulos iam roubar o corpo dele. Então Jesus foi uma exceção. E ele também teria que ressuscitar, né, para cumprir a palavra de Deus. Tudo tem que se cumprir na palavra de Deus. A cruz simbolizava o mais alto grau de sacrifício, assim como ela machuca as costas de quem carrega, a decisão de não seguir
as inclinações pessoais. Por causa da vontade divina, vai ferir o desejo do coração teimoso. O coração humano é imprudente e quer satisfação e prazer em primeiro lugar. Ele ama o elogio, ama a vaidade, ama a cobiça e vai sempre ansiar, desejar ser afagado, nunca perseguido ou injustiçado por causa da fé. Por isso, contraria a cruz. Totalmente contra a cruz, porque a cruz é só sacrifício. O coração ele é traiçoeiro, indomável e corrupto. Tudo o que ele quer é contra a vontade de Deus. Por esse motivo, ele tem que ser negado. Posso dizer que esse é o meu segredo para seguir o Senhor Jesus ao longo de quase 60 anos ou 6 décadas, diz o bispo. Se eu desse ouvido ao meu coração, jamais teria força para suportar as perseguições, os escárnios, as injustiças que já enfrentei neste mundo. Se eu fosse emotivo, teria fugido das lutas e desistido de pregar o Evangelho. Porém, quem realmente vive pela fé não se deixa conduzir pelo coração e por isso recebe poder do Espírito Santo para testemunhar a sua própria vida, as grandezas de Deus. Essa pessoa se torna forte e não altera o seu testemunho, mas permanece até o fim, servindo e honrando ao seu Senhor. É triste, muito triste saber que muitos que um dia tiveram uma relação preciosa deste ensinamento, perderam a visão do sacrifício ao acreditarem no pseudo-evangelho, que prega facilidades, caminhos largos. Esta pessoa satisfaz todas as suas vontades e governa a sua própria vida, mas se encontram apagadas e sem rumo. Que preço alto elas vão pagar por essa falsa liberdade. Olha, só Deus pode ter misericórdia. Não se deixe levar pelo seu coração. Vamos fazer uma oração. Espírito Santo, meu Pai, em nome de Jesus, uma coisa eu te peço, Senhor. Não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe, meu Deus, ser enganados pelo nosso coração, pelas nossas vontades, mas que venhamos servir a cada dia o Senhor, negando a nós mesmos. Dai-nos coragem para negar as nossas vontades, para realizar assim a obra e fazer a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Amém. No Salmo 78, as maravilhas extraordinárias são relatadas sobre o que Deus fez a Israel, especialmente no versículo do 12 ao 17. Porém, nada que o povo viu, viveu, serviu para se converter. Isso é, milagre não é sinônimo de arrependimento ou mudança interior. Um coração duro, ao receber uma bênção, pode vir a se tornar ainda mais teimoso e rebelde.